Meu nome é Pedro Alfer, sou pai, pedagogo social, produtor cultural e traficante de poesias. Como pedagogo social, dou aula dentro da penitenciária para menores infratores e para apenados. Dou aula dentro de alguns centros culturais e escolas públicas. Como produtor cultural, transito numa linha muito tênue entre eventos periféricos. Um deles, que vou citar como exemplo, é a Galeria de Arte Urbana do Morro da Mariquinha, Morro do Costa Morador. Morro da Mariquinha era conhecido em Santa Catarina por protagonizar as duas maiores chacinas. Essas duas chacinas, obviamente, assinadas pela PM. Hoje a gente transformou esse morro na maior galeria de arte urbana a céu aberto de Santa Catarina. E essa mesma galeria hoje faz parte das 4 principais do Brasil. Como traficante de poesias, já que o título de poeta nos foi negado desde Luiz de Souza, acredito que pelo estereótipo que criaram quanto à questão racial, quanto à questão social e também geográfica que eu ocupo, acho que é interessante eu fortificar o termo traficante. E quando venho falar de meu corpo em preço é relativo à precificação em projetos culturais. Em Santa Catarina é uma das nossas maiores problemáticas, e daí para contextualizar, eu, embora moro em Floripa, mais conhecida como a Ilha do Racismo, eu sou de Laguna. Laguna tem cerca de 50 mil habitantes. Para a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que a cada 100 mil habitantes o tolerável seriam 10 homicídios. Laguna, como eu falei, 50 mil habitantes, a gente bate 23, 24, 27 homicídios por ano. Eu venho da quebrada que mais mata e que mais morre, quebrada do Portinho. Então, quando eu faço 14 anos, decido sair de casa e morar sozinho, morar em Porto Alegre, depois eu vou para cidades. Desde 2008, tive minha inserção na cultura hip-hop em meados de 1999, quando surge em Laguna o primeiro grupo de rap, os 5 primeiros de Santa Catarina. E a partir daí começa a desenvolver alguns trabalhos mais voltados à cultura hip-hop. Sendo gerente de uma biqueira, quando eu ainda era de menor, eu conheço a CUFA, Central Única das Favelas, e a partir daí começo a ter um auxílio pedagógico, umas instruções para uma saída da biqueira mesmo. E daí me formo em audiovisual, passo a ser mais do que só contemplado da CUFA, mas um fotógrafo das ações. Depois vou a coordenador de comunicação, vou à direção geral do município de Laguna. Quando me mudo para Floripa, assumo a direção do polo de Florianópolis e logo na sequência eu assumo a direção geral de Santa Catarina. No meio disso, em 2008, eu tive meu primeiro projeto aprovado dentro de um edital público. Na época, pela minha idade, eu com 13 anos, consegui redigir todo o projeto, mas não fui eu que cuidei de algumas partes documentais, né? Pela falta de conhecimento técnico mesmo da parada. E daí a CUFA gosta muito desse projeto, bota em nome dela, esse projeto acaba sendo contemplado e a partir daí a gente começa a transitar dentro de algumas áreas do audiovisual, fotografia, artes plásticas, a própria literatura. Dando essa contextualizada na parada, vim para falar que meu corre tem preço, vim para falar sobre precificação de projetos culturais e daí para isso eu quero saber. Quais de vocês acessaram, quais de vocês não são aqui de Santa Cruz do Sul? Quem não é daqui, certo? E quem é daqui, quais de vocês acessaram a premiação por atuação cultural? Ninguém daqui. Qual a dificuldade encontrada para que tu não tenha se inscrito, por exemplo? A gente começou a prestar atenção em políticas públicas porque a gente começou a perceber que era a única forma que a gente ia conseguir acessar recurso financeiro para conseguir fazer o que a gente sempre fez só no amor, tá ligado? Então foi mais por isso mesmo que a gente começou a prestar atenção nisso. Mana, qual que foi a maior dificuldade encontrada para não estar dentro dessa premiação por atuação cultural, sendo que vocês já atuavam culturalmente na cidade? Meu Deus. Como a Naomi falou, tipo, a gente acaba nem ficando sabendo dessas contemplações que rolam a nível municipal, né? A gente até rolou campanha que teve que ser
adiada, assim, né? Aquela que a gente precisava se inscrever como agente cultural municipal, até esse Ajudarte, que foi um auxílio emergencial, né? Foram coisas que poucos artistas que eu conheço, olha, nem sei mesmo, real, quem conseguiu acessar, porque foi muito pouco divulgado, e quando chegou na galera, a galera já ficava meio assim, até de, tipo, questão de organização mesmo, para comprovar o seu corre, sabe? Tipo, a galera que, tipo, ainda está começando a se organizar para ter, tipo, portfólio, e tudo isso a gente precisa ter, né, para poder acessar essas políticas públicas, né? Então, tipo assim, a galera começava assim, ai, mas eu não tenho, não sei como comprova. E às vezes é um bagulho simples, mano. Eu comprovei com foto. Fiz uma lista, esses são os projetos, essas são as fotos, mas na cabeça da galera que está vendo que, tipo, é um bagulho da prefa, é um bagulho, tipo, é complicado, é burocracia, não sei como faz, sabe? A gente sofre de problemas muito parecidos. A falta de transparência e de divulgação desses órgãos responsáveis quanto a editais de políticas públicas, o que não é diferente em Florianópolis, o que não é diferente em Laguna, mas se torna mais difícil ainda quando a gente fala de Laguna ou Santa Cruz do Sul, porque estamos fora do grande polo, desse grande eixo que Floripa, por exemplo, faz parte, né? E daí uma outra problemática é quando envolve as próprias instituições governamentais, e daí falo como nós mesmo da cultura hip-hop, a gente tem a mania de tentar se afastar, não, ali eu não vou, que ali é problema na certa, porque realmente já foi um problema na certa em outras décadas. E, para além disso, a dificuldade que eles criam quanto a esses sistemas operacionais, seja ele através em Floripa rola muito virtual, né? Então, a Franklin Cascais, que é a responsável por essa gestão, ela, na maioria das vezes, é tudo online para essas contratações, para essas inscrições, só que é um sistema defasado pra caralho, é um sistema que trava muito, é um sistema que tu não consegue anexar documento que tenha mais de uma página, é um sistema que, dependendo de se a gente estiver nessa sala, 3 pessoas tentaram conectar no site, esquece, o site já não entra mais, essa plataforma. Então, são problemas que a gente sofre muito parecido. E daí, quais de vocês conseguiram acessar o Ajudarte, que foi essa de auxílio emergencial? Ninguém também pelos mesmos problemas, acredito, Rafa. Tu acessou o Ajudarte? Mas ficaram sabendo ou também... Mano, eu acho que o Digo acessou. Ele deu salve até no coletivo para a gente poder fazer, mas aí também de um privilégio de que o Digo faz parte da setorial de arte e cultura de rua aqui de Santa Cruz do Sul, então chegou nele mais fácil essa informação. A gente até disseminou entre os grupos no WhatsApp, mas eu acho que, tipo assim, real maioria da galera ficou nesse âmbito da dificuldade mesmo, assim, da burocracia. Não vou nem tentar. E era, tipo, eu lembro que também a divulgação da própria prefeitura usava uma estratégia de escassez, digamos assim. Tipo assim, mano, vai ser contemplado 50 pessoas por R$800, digamos assim, né? Daí todo mundo já ficava, mano, eu não vou conseguir. E acabou que, na verdade, não tiveram inscritos suficientes. Não foram contempladas todas as pessoas que eram previstas nesse Ajudarte. Porque a maioria da galera pegou, tem gente que tem um corre muito, mas não vou acessar. Lá em Floripa, a gente sofre muito com isso daí, de essa falta de divulgação, essa falta de acesso, e lá tivemos uma lei emergencial também. Primeira barreira que batemos foi essa falta de divulgação. Logo depois disso, quando questionamos eles, fiz parte, em Laguna, da implementação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, eu sou um dos responsáveis por ativar esse conselho. Em Floripa, fiz parte da organização dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais para criar uma setorial específica para o hip-hop. E daí, com isso, nascem esses privilégios de um certo acesso, uma facilidade para esse acesso, na verdade. Só porque, como a gente sempre se considerou assim, uns multiplicadores,
a gente pegou esse acesso que a gente tinha e sabendo que lá na quebrada, tipo no Morro da Mariquinha, embora seja no centro, embora essas comunidades, na maioria das vezes, elas estejam bem próximas de partes ricas da cidade, e que hoje o acesso ao celular, a um computador, é mais fácil do que antigamente, essas pessoas, na maioria das vezes, elas não sabem onde procurar essas informações, onde procurar os editais que estão abertos. Então, a gente pegou e imprimiu uma caralhada de folha e passou nas quebradas, tipo, fazendo panfletagem. Pô, sei do corre de vocês moram no bairro X, e é no bairro X, cara, cadê as manas que fazem um corre aqui, precisam entregar isso para ela? E fizemos um trabalho mais local, assim, para multiplicação desse acesso. E daí começou um outro problema. Como é que eu vou comprovar o meu trampo? A partir daí, como eu crio o meu portfólio? E é uma parada simples, como tu falou, tu criou com as fotos. Tu entra no teu Facebook da publicação que tu fez de 4 anos atrás, de uma Santa Jan, dentro de uma escola. Tu pega aquela foto já é uma parte do teu portfólio. Aquilo comprova uma atuação. E assim a gente foi tentando fazer esse trabalho de base. A partir da setorial, e tenho alguns conhecimentos, sempre transitei muito numa linha bem tênue entre a quebrada, o pessoal do tráfico, do crime mesmo, e o prefeito, o secretário de cultura, por causa desse corre que nós faz. E conseguimos, depois de diagnosticado essa dificuldade, a gente trouxe pessoas de dentro da Fundação Catarinense de Cultura e de dentro da Franklin Cascais, que é a municipal, para dentro dessas quebradas, para falar sobre essa lei emergencial, esse auxílio emergencial, e levamos também para a internet, na ideia de ser híbrido e que algumas pessoas têm esse acesso mais fácil e necessitam dessa informação. Da gente, quando estava fazendo esse trabalho de base dentro da cultura hip-hop, uma nega véia, veio na nossa, eu faço artesanato, será que eu posso fazer parte? E, obviamente, ela é parte de um setor cultural. E daí a gente encontra uma outra dificuldade. Dessas artesãs, 83% eram analfabetas. Elas nunca tinham tido uma rede social. E daí como é que a gente vai comprovar agora alguém que eu não tenho como tirar o print de uma ação? E daí a gente vai para jornais locais, busca em jornais locais, busca recortes de alguma parada, seja lá dentro do museu específico, ou dentro da feira Franklin Cascais, que acontece lá, ou dentro dessas organizações que às vezes há alguma associação de tal pessoa X que daquela vez documentou o trabalho através da UDESC, de alguma universidade dessas. Então a gente teve que fazer esses recortes para daí fazer com que essas nega véia também tivessem acesso. E com isso a gente conseguiu mobilizar mais de 200 pessoas, e dessas pessoas que nós mobilizamos, graças a Deus, grande maioria entrou, e foi realmente num momento muito crucial ali da pandemia, né? Quais de vocês fizeram o credenciamento para a prestação de serviço para oficinas culturais daqui? Porque aqui no Rio Grande do Sul precisa estar cadastrado no CEPIC, Cadastro Estadual de Proponentes Culturais, seja ele daí pessoa física ou jurídica. Aqui, na maioria das vezes, para vocês, e daí qualquer coisa, se tiver errado, tu que é conhecedor das leis daqui, me corrige. Vocês precisam estar cadastrados nesse sistema para acessar alguns editais. Esse é o Cadastro Estadual de Proponentes Culturais. Daí ele funciona para PF e para PJ. E daí é algo que é interessante para vocês que estão trabalhando e atuando dentro da cultura, que tomem conhecimento desses atalhos, para que lá na frente não sejam prejudicados justamente por essas documentações, como foi dito, das cartas negativas, né? Daí agora eu vou dar só um panorama assim, para a gente começar a falar mais especificamente da precificação. Projetos FAC, o FAC aqui é o Fundo de Apoio à Cultura, e daí teve um edital referente ao audiovisual, o Filme RS, e eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um torcedor solitário concorreu ao prêmio de 150 mil para a finalização de um longa-metragem na modalidade pessoa jurídica, e outro Catando Som, que concorreu ao prêmio de 100 mil reais para desenvolvimento de obra seriada na modalidade PJ, também pessoa jurídica. Daí depois, através da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC, por intermédio da Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomenta as Atividades Culturais, Procultura Rio Grande do Sul, em parceria com o RS Criativo. Territórios Criativos era essa proposta. E daí o Lote Mais, Empreendedores Criativos, concorreu ao prêmio de 2 milhões de reais na modalidade PJ.
e as negras conexões territoriais, arte e cultura, como estratégias de empoderamento da comunidade negra, concorreu ao prêmio de R$2 milhões na modalidade PJ. Depois, o concurso FAC de expressões culturais, através da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC, por intermédio do Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais, Procultura RS, com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, IPAI. Daí o Santadjan foi contemplado no prêmio de 30 mil na modalidade PJ, porém, o que tinha de verba disponível era R$ 141.988,01. E daí entra a urgência e a importância de falar sobre precificação em projetos culturais. Eles tinham quase 150 mil de verba para acessar, e acessaram 30. Em uma equipe de produtores, como 5 pessoas, numa equipe que daí foge do núcleo duro, como foi chamado, que daí passa para cerca de 15 pessoas, daí começa a rede de suporte que vocês estão vendo, técnico de som, de filmagem. Essas pessoas se desdobrando em 10, recebendo como meio por, às vezes, não saber precificar seu trabalho nessa situação. E isso é algo que a gente, na maioria das vezes, tem pecado justamente por... O hip-hop nunca teve tanta relevância dentro desses núcleos, dentro do governo, seja ele do Estado, municipal, até mesmo a âmbito federal. E daí essa dificuldade de saber que um edital está aberto já é tenebrosa. Depois a gente passa pela burocracia de um cadastramento desses e passa pela dificuldade de estruturar um projeto cultural, de montar uma planilha orçamentária, de ter a porra dos 3 planilha orçamentária. E daí a gente pega um evento como o Santadjan, de tamanha relevância, importância e também de tamanho de estruturação, que daí é essa questão de estar rolando grafite, de estar rolando as oficinas, de amanhã ter as apresentações culturais e artísticas, de tudo isso estar sendo captado em audiovisual, fotografado e tendo som captado para depois ser transmitido no YouTube. E a gente vê que atua em vários locos, com muitas pessoas e quase nada de verba. 30 mil reais para fazer um evento desse. Quem conhece de planilha orçamentária sabe que os caras estão fazendo milagre. E dentro disso, um dos fatores que mais desqualifica projetos culturais em Santa Catarina é a falta de estimativa de trabalho, renda e efeito multiplicador, que é justamente essa precificação do teu corre. E quando eu me refiro à equipe, quando eu falo disso, a equipe técnica, convidados, comunidade local, economia local, efeito midiático e multiplicador. Equipe técnica, o pessoal da AVU mesmo, convidados, como eu faço parte, a comunidade local, quem está sendo beneficiada pelo projeto, a economia local, porque quando a gente está aqui e é servida a marmita dessa tia do almoço, isso é fomento à economia local, e daí a Coca-Cola que a gente desceu para comprar ali no mercadinho, e o que a gente precisou para fumar um cigarro ou tomar uma cerveja, tudo isso é um fomento da economia local. E isso, quando a gente consegue transparecer no projeto, ele acaba ganhando um peso muito grande, tal como o efeito midiático, que é o que o Pedrinho havia falado mais cedo. Se a prefeitura vem e chama nós, porra, trabalhar por essa merreca eu não vou mais. Depois a gente se apresenta uma proposta onde a gente está trabalhando por tão pouco quanto, mas com a ideia de que hoje somos os realizadores e não mais um prestador de serviço ali. Do mesmo, a gente está fazendo essa propaganda gratuita, como se fossem eles produzindo tudo isso. E o efeito multiplicador é quantas pessoas que vão sair daqui, dessa oficina de precificação, e vão conseguir realmente precificar seu trabalho. Quantas pessoas que assistiram à oficina do Pedrinho e que, a partir dali, vão conseguir montar seu primeiro projeto. É falar daí sobre ali a diferença de objetivos específicos, metas, trazer isso de maneira numeral mesmo, para que os órgãos responsáveis possam ver teu projeto como de efeito multiplicador mesmo, como alguma capacitação importante para que, a partir daquele momento, as pessoas tenham mais acesso a essas possibilidades, né?
E daí, para a precificação... é importante a gente prestar atenção em algumas coisas, tipo identificar o período de execução, seja ele na pré-produção, porque antes do evento acontecer, acredito que tenha sido trabalhado no mínimo 1 mês entre produção de material, produção de camiseta, montagem de equipe, definir quem são os convidados, quais são o que vai apresentar cada um desses convidados, mesmo que tudo isso já tenha sido definido lá quando foi apresentado esse projeto, né? Passa por bastante substituição, até o fato de eu estar apresentando 2 oficinas hoje aqui. E daí a produção, que é durante o evento, ou após produção, atrelado ao custo da realização. E tudo isso sempre prestando muita atenção ao qual o montante disponível desse projeto, qual o período que tu vai fazer o trabalho, porque eu não posso pensar que tem 100 mil disponível, eu vou trabalhar só um dia nesse projeto, tipo, eu não faço parte dessa cota dos 100 mil. Eu tenho que ver quantos dias estão sendo trabalhados nesse projeto, e a partir dessa diária que o projeto custa por dia, eu ter a minha cota disponível, né? Um exemplo é o período de execução da Galeria de Arte Urbana do Morro da Mariquinha, e daí quero até trazer... Como período de execução, trabalho de janeiro a novembro. Daí, na pré-produção, eu faço a coordenação de produção. Ou seja, eu trabalho na pré, na produção e na pós. O custo do meu trabalho nisso é R$18 mil. Ou seja, divide esse 18 entre janeiro e novembro e daí tu tem a minha média mensal. Só porque não é um projeto de 30 mil. Não é um projeto de 30 mil como a Santa Jean, né? Ele tem um custo, esse projeto, um custo total de R$ 199.317,50. Então, é um projeto de R$200 mil, onde um ano de trabalho meu, ele vale R$18 mil. E daí a gente tem outras participações, porque é remunerado também. Todos os artistas que vão para lá, além do kit de lata que recebe, cada artista recebe 12 latas de spray, e mais um cachê, e mais ajuda de custo para transporte, alimentação, hospedagem e translado. Que essa questão também é importante, né? Às vezes a gente se baseia muito no o transporte, e daí venho de Floripa para Santa Cruz do Sul, só porque desembarco na rodoviária, a hospedagem é lá do outro lado do município, o evento vai rolar lá do outro lado do município. Então, nesse translado, metade do meu dinheiro ficou. Então, às vezes não, sempre é importante prestar atenção nisso também, né? E daí, dentro disso, é importante descrever os principais recursos humanos envolvidos. Funções vinculadas ao objeto, como atores, professores, artista, coordenador, o que ele está fazendo dentro do projeto, o tempo previsto em horas trabalhadas, e daí entra outro exemplo. Preto Laufer, como coordenador geral do projeto, é responsável pelo planejamento do projeto, juntamente com coordenadores, equipe técnica, mobilização comunitária, autorizações necessárias, que daí seja relativo à documentação, autorização de uso de imagem e outros documentos a que se refere. 80 horas mensais durante 10 meses, totalizando 800 horas dentro desses 10 meses. A partir daí, a gente tem seguindo ali, eu consigo já ter uma noção do quanto eu vou cobrar pelo meu trabalho, porque daí eu já sei que vou trabalhar 80 horas por mês, durante 10 meses, serão 800 horas dentro de um ano que eu vou trabalhar como coordenador geral do projeto, sendo responsável pelo planejamento do projeto, juntamente dessa minha equipe técnica. E daí, depois que eu já sei sobre minhas capacitações, o tempo que eu perdi fazendo... Hoje eu estou na minha 3ª faculdade. Sou formado em produção e gestão cultural, sou formado em audiovisual e agora estou me formando em pedagogia. Então, o tempo de atuação no campo indicado, as capacitações dentro dessas áreas, as horas trabalhadas entre pré, produção e pós, e a logística para essa realização, seja ela o transporte, hospedagem, alimentação, translado e vícios, né?
E daí, queria puxar como alguns exemplos. Vitinho, o que tu usa como ferramentas para saber quanto cobrar dentro de um projeto? Qual a métrica que tu usa? Cara, difícil, mano. Um pouco o coração, né? Vou um pouco pelo coração. Se for um evento social... Tem dois orçamentos. Tem o orçamento comercial e o orçamento cultural, tá ligado? Basicamente é isso. E aí, dentro disso, é valor de hora, tá ligado? Tipo, aí é mercado audiovisual mesmo, diária, 8 a 12 horas, é um valor de captação, e uma diária de edição é outro valor. Mas basicamente são essas métricas: coração e capitalismo. E daí essas métricas do capitalismo, tu busca dentro a âmbito estadual, a âmbito nacional, ou busca municipal? Porque o valor de o preço, né, não o valor, de um fotógrafo aqui em Santa Cruz do Sul não é o mesmo de horas trabalhadas de um fotógrafo lá em Florianópolis. Então, tu faz essa localização geográfica também antes de precificar. Sim. Na real, eu trabalho totalmente baseado no meu redor, assim, tá ligado? O que a galera tá trabalhando, eu pego mais ou menos uma base do que é, do equipamento que eu tenho, do trabalho que a galera desenvolve, do trabalho que eu desenvolvo. E a partir disso eu faço meu preço, tá ligado? Baseado realmente na região onde eu tô. Quando eu estava aqui em Santa Cruz, fazia baseado na região daqui. Fui para Floripa, mudou conforme o valor de lá, tá ligado? Porque, independente da área de atuação, há já uma tabela. Na maioria das vezes, essas tabelas são estaduais. Nem sempre o município tem uma tabela de preço assim de prestação de serviço, mas onde ele fala quanto por hora um professor seria o justo dele receber, quanto por hora seria o justo de um artista plástico receber. E daí quero perguntar para o Pedrinho sobre a precificação de projetos culturais dentro do ambiente dele. Quais as métricas que tu usa, como tu costuma conseguir precificar o teu projeto? Por exemplo, quando que eu vou fazer uma produção, né, eu cobro 10% do valor e do teto, assim, e depende os outros trampos, assim, saca? Tipo, eu tenho, por mim, assim, né, se eu vou dar um workshop de dança, né, pô, mano, eu danço há 22 anos já fui para... Eu penso nessa métrica assim, ó, já investi, fui várias vezes para vários países, já fiz um monte de coisa, já ralei a cabeça no prego do parquet, já dancei na rua, já tenho milhares de experiências, né? Eu penso que meu trampo vale 1 milhão, meu trampo vale 10 milhões, mas eu sei que a pessoa não tem 10 milhões, né? Então, a minha maneira de pensar, precificar... Acho que eu estou bem na frente da caixa, né? A maneira de pensar a precificação é de saber o teto do que a pessoa tem, né? Saber o meu interesse de estar no rolê. Por exemplo, eu quero muito estar na Santa Jan, sempre, né? Então, geralmente quem fala com isso comigo é o Digão, né? Ô, Digão, tem 10 milhões, a gente quer, mano, mas tem as passagens, nós vai, saca? É real, saca? Porque, tipo, é um rolê que eu quero estar, porque eu não separo tanto trampo de vida, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu tenho um cachê médio, assim, né? Que poderia ser legal pra mim, tipo, R$500 por atividade, mais deslocamento e rango pra coisas, tipo, com dança, assim, né? Então... Isso já eu sei que pode servir. Agora, depende muito assim da proposta, ou do que for ser entregue, assim, né? Por hora de trampo e tal. Obrigado, mano. Qual a tua área de atuação, mano? Eu faço psicologia. Faço psicologia. Uhum. Não. Eu sou estagiária, então, assim, eu trabalho o que eles pagam ali e é isso. Não tenho tabela, porque não sou profissional ainda, então... Se pudesse especificar, né? Mas não dá. Após formada, ela tem acesso... Acesso não, né? Ela já tem acesso hoje. Mas ela consegue
trabalhar a partir de uma tabela. Essa tabela ela fala quanto por hora um psicólogo deve receber aqui em Santa Cruz do Sul, especificamente. E a partir disso, ela junto das capacitações e tudo que de conhecimento e daí seja esse conhecimento pago através de cursos ou de graça através de qualquer leitura ou conhecimento de vídeo de YouTube, toda essa dedicação que ela investiu ali, ela tem, não, eu mereço R$30 a mais do que está na tabela. E daí entram outras questões como esse atendimento, ele vai ser em loco, eu vou precisar sair da minha casa para esse atendimento, quanto que eu vou gastar para chegar até esse lugar? Eu vou precisar fazer alguma alimentação no meio desse período? E a partir desses detalhes a gente consegue ter um panorama melhor de como vai precificar, né? Qual a tua área de atuação, mana? Eu não... Só vive. Só existo. Não, no momento eu estou numa transição. Como? Estou numa transição. Entendi. E tu, mana? Eu sou tatuadora e educadora. Massa. Como tatuadora, qual métrica tu usa para precificar teu trabalho? Depende do que a pessoa quer que eu desenhe, né? O tamanho, a parte do corpo. E também vai muito decoração e comercial, né? Tipo, a pessoa vem querer tatuar um símbolo do infinito, assim, eu vou cobrar um valor mais caro porque é super comercial. Mas aí vai querer tatuar o rosto da mãezinha, sabe? Tipo, uma pessoa mais próxima também. Uma arte bem particular minha, com a minha linguagem, sabe? Daí eu vou cobrar um pouco mais barato. Tu trabalha num estúdio fixo? É. Então, tu tem os custos ali com aluguel, com água, com luz, fora o teu equipamento? Eu pago os 30% para o estúdio, mas o material é meu, né? Tipo, os 30% é só de existir ali dentro. É isso, tipo, independente da área de atuação, a gente sempre vai ter algumas métricas pré-definidas. E depois, é muito louco falar sobre precificação de trabalho, porque eu não posso chegar para o Vitinho, embora em alguns momentos, e daí por, por amizade, nós faz isso, sim, mano, tenho 100 pila. Nesse momento, eu estou precificando o trabalho dele. Coisa muito feia, mas que a gente faz por esse rolê da rua, de ser algo em um âmbito cultural ou, na maioria das vezes, em um âmbito social. Mas o ideal é que a gente tenha sempre o conhecimento de quanto tu investiu até aquele momento em capacitações, em cursos de linguagem, quanto tempo tu investiu também nisso, para a partir daí a gente conseguir ter acesso a essas tabelas de preços, porque eu sou um cara que eu nem boto fé nessas tabelas. Eu não sou muito da área cultural, mas ali o que a gente está pensando muito na psicologia não é nem o preço, mas é o preço que tu paga com a cabeça para fazer as coisas, sabe? Porque não é só o preço, o material, enfim, é muito do que tu tem que fazer mentalmente para conseguir botar em prática aquilo ali, sabe? Que é o que a gente estava conversando, a gente faz o mesmo curso, e isso nem é falado, por exemplo, sabe? Mas a pessoa se desgasta bastante, e é por isso que tem várias pessoas tendo burnout agora, por exemplo. Porque é isso, um evento como esse, que foi precificado, teve aquele preço, mas o quanto do corre que eles têm que fazer para conseguir estar aqui e fazer tudo isso acontecer, que é totalizado em horas, beleza, mas e fora daqui, sabe? Que não se encerra aqui esse trampo também, sabe? Que é algo que o capitalismo não pensa, né? Mas é algo que deveria também estar na tabela ali, que a gente bota o nosso preço, né? Eu acho. Muito, muito, muito bem colocado. Tipo, a precificação da saúde mental nesse caso, né? Tipo, quanto vale a saúde mental no meio do trabalho que tu está prestando? Tem que pegar e, sei lá, fazer um tratamento para conseguir continuar com a saúde mental. Tem que pegar e, sei lá, ter hábitos de vida mais saudáveis para conseguir manter a saúde mental. Só que esses hábitos de vida também custam um preço e também custam um valor de vida, de tempo, que tipo não volta mais, sabe? Então, a maioria das pessoas tá pagando para trabalhar, sabe? E daí, voltando para esse exemplo em si, da Galeria de Arte Urbana ali da Mariquinha,
a gente também não contava que houvessem tantos artistas espontâneos, por exemplo. Por exemplo, aqui na Santa Jean, chamaram 10 grafiteiros. Só porque desses 10, 2 trouxeram um amigo cada um, e tinha uma outra pessoa passando pela rua, achou legal o movimento, caralho, eu grafito também, será que tem espaço para mim? Essas latas elas não foram contabilizadas, aquela marmita também não estava na planilha orçamentária, a água não estava na planilha orçamentária, e daí vem esses gastos recorrentes e que tem que sair de algum bolso. Assim como nesse projeto, e daí isso houve muito, assim, papo de 20 artistas em edições diferentes, colaram, e a gente não vai falar que não. Tem parede pra caralho, tem tinta, tu não vai usar as 12 latas que eu te dei. Mano, dá uma pra nós apoiar o mano, e daí a gente recolhe uma latinha de cada, e daí o bife, que era um para cada um, já vai ficar metade, porque daí a gente vai ter que dividir com um amiguinho, ou então vai ter que sair de algum desses bolsos, para que peçam 20 marmitas a mais, 20 águas a mais, já que são 12 latas para cada artista, 12 vezes 20, essas 240 latas de tinta a mais. E no meio disso a gente também não contava que lá no Morro da Mariquinha ia faltar água, mano. E a partir do momento que falta água, tipo, pra gente que estava hospedando muitos artistas dentro do morro, como é que nós vai fazer para esses mano tomar banho sem água? Então a gente vai ter que descer para o centro, gastar dentro de alguma dessa rede de hotelaria para um simples chuveiro para esse mano. E daí, já que não tem água, não vai dar de lavar a louça do almoço. E daí a gente vai ter que ou descer lá para o centro para pedir para que alguém tenha compaixão de nós e nos deixe lavar essa louça, ou a gente vai ter que dar um jeito de pagar alguém para lavar essa louça lá embaixo. Então, é sempre também importante prestar atenção dentro dessa precificação, essas ocorrências, me fugiu o termo, mas que pode acontecer, imprevisíveis, porque é necessário sempre botar, eu gosto de botar a margem de 10%, sempre. Se o valor que eu decidi que seria o ideal para eu receber é 18 mil, pô, vou botar R$19.800, porque esse 10% é o ônibus que eu perdi, vou ter que ir de Uber, é o amiguinho que deixou a minha lapela cair, agora eu vou ter que comprar um cabo novo para a minha lapela. E dentro de precificação de projetos culturais, não posso trazer aqui para vocês uma métrica exata e nem uma regra, porque cada um sabe o valor do seu corre. Meu corre tem preço, mas o valor só eu que sei, a partir desse valor que a gente vai conseguir precificar e daí falar de dinheiro de verdade. A de precificação a gente encerra por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação sobre, está aberto. Que a gente, numa caminhada contra o sistema, acaba indo muito para o lado underground, sabe? E, em algum momento, isso é preciso, na nossa caminhada, ter esse momento do underground contra o sistema, e tu fazer por amor, e tu ter as conexões que tu tem, mas de eu chegar também nesse momento, pô, eu mereço, sabe? Todo mundo que na minha volta também, então como eu vou conseguir adentrar isso? Então, se tem recurso para todo mundo, para a classe alta, por que não vai ter para nós? Então, uma forma de conseguir, através da cultura do município, que é esse corre que está sendo hoje, de ser valorizado, né? Remunerado por isso, tipo, a gente tem vez, sabe? Então, acho que essa transição, assim, também, o underground está na gente, mas a gente não precisa ficar migalhando, sabe? Porque é underground, tipo, trazer na essência, assim, mas fazer o corre, porque tá para todo mundo, então, para nós também, né? É muito isso, tipo, eu por ter a minha inserção na cultura hip-hop lá em 99, tipo, as dificuldades da cena naquele momento eram outras, as pautas eram outras. E eu vi muito essa transição, assim, de, sei lá, de um Facção Central e do Racionais e Realidade Cruel, para depois as pautas que traziam, sei lá, um Felipe Ret da vida. E daí dou esse panorama dentro da música para falar sobre as vontades e sonhos que tinham essa velha escola.
Porque essa velha escola, a reivindicação underground deles, as necessidades deles eram outras. Naquele momento eram outras, mas foi preciso essa profissionalização para que hoje o Racionais esteja dentro da Unicamp, por exemplo, dando aula, para que tenha sido ele uma leitura obrigatória dentro de um vestibular. Dentro das políticas públicas, eu me vi dessa maneira também de tipo, porra, é um dinheiro nosso, pô, que a minha avó, minha mãe paga de imposto, que eu pago de imposto. Nada mais justo que voltar para mim, para que eu multiplique entre os meus. E foi dessa forma que a gente começou a dar um start nessas ações assim. Porque em Laguna, tal como aqui, a referência que tem é o AVU, em Laguna é nós, pô. E mesmo longe de Laguna, eu ainda faço eu continuo dando aula em Laguna, por exemplo, dou aula dentro da ala psiquiátrica, para pessoas com distúrbios mentais e com dependência química. Então, continuo atuando diretamente lá dentro da cidade, através das políticas públicas, através de edital, dou consultoria para os menores de lá, porque eu acho que é importante que a Coe Record ela esteja inserida dentro desse mercado de políticas públicas também, que ela esteja inserida através de leis de incentivo à cultura, porque ninguém está fazendo mais cultura que eles, tá ligado? Então, chega de botar na mão de sei lá qual branquelo da Oktoberfest. Deixar só na margem, né? Não trazer, a gente consegue fazer isso, por que não, né? E reforçando daí esse estereótipo, essa marginalização na qual eles nos puseram em algum momento, né? nessa posição. Sim, se a gente ficar abdicando dessa nossa oportunidade, dessa nossa cadeira, vai estar fudido, porque eles não vão vir bater aqui na porta, lá na porta do AVU, pô, tem uma cadeira lá para fazer parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Vocês querem ir lá? Pô, tá rolando um edital, cara. Tá dando de pegar 150 mil reais para um projeto. Vocês querem participar? Acho que vocês têm potencial. Esquece, não vai rolar. Não vai rolar. Então, a gente precisa estar cada vez mais antenado e mais atento a essas leis de incentivo, a esses editais públicos, para que a gente realmente consiga um efeito multiplicador, tá ligado? Que é, já que eu tenho esse privilégio desse acesso, seja ele à internet, ou seja ele dessas informações, eu preciso fazer com que essa informação ela chegue nos que não têm computador, que ela chegue no pessoal da ponta, que na maioria das vezes é as pessoas que a gente está tentando trabalhar, né? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Alguma coisa para pontuar? Muito obrigado por essa. Foi uma honra. E agora a gente vai dar continuidade no Poesia que Transborda Transforma, uma oficina literária. Certo?